97 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti, e em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar, Jesus. Já diante de ti estou prostrado. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela rádio, pela transmissão do Facebook, também pelo canal do YouTube, onde esta reflexão fica gravada para que você possa ouvir novamente, para que você possa compartilhar. Nós pedimos que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, porque assim o sistema eletrônico compreende que a mensagem é relevante para levar uma boa reflexão a outras pessoas, e assim todos nós possamos crescer juntos no poder e na companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês de uma maneira muito especial nesse dia dos namorados, esse dia que está friozinho, esse dia aconchegante, acolhedor, um dia preparado por Deus especialmente para que os namorados possam se abraçar, possam se aconchegar. E também, é claro, nós pedimos as bênçãos de Deus sobre suas vidas, sobre o seu lar, que Deus se faça presente pelo Espírito Santo na sua mente, no seu coração, de um modo muito especial, que você desfrute da presença de Deus todos os dias em suas vidas. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham pela rádio, pelo Facebook, aqueles que já estão conectados conosco. Que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça a todos. E hoje vamos, claro, falar um pouco a respeito da construção humana, no sentido das relações humanas dentro da perspectiva de namoro, da perspectiva do relacionamento humano. E vamos utilizar um tema aqui para nossa reflexão. Namoro é algo que nasceu para acabar, né? Ou ele acaba em casamento, ou ele acaba porque acaba, mas ele nasceu para acabar. Quando nós observamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós observamos que poucas vezes se apresenta um relacionamento de namoro ou de busca de alguém para iniciar um relacionamento de namoro. A Bíblia fala muito a respeito da percepção do noivado, não só pelo aspecto cultural, mas principalmente pela perspectiva de que um namoro ele é um período de reconhecimento, de identificação, mas que ele nasceu para acabar. Ele nasceu para alcançar um propósito maior. E esse propósito maior, dentro das afinidades e do reconhecimento que vai acontecendo durante o período de namoro, é que se faz o noivado,
e depois do noivado vem o casamento. Fases em que nós não podemos ultrapassar, nós não podemos pular. Todas as fases devem ser respeitadas em nossas vidas. As fases em que Deus coloca como orientação, em primeiro lugar, para que nós venhamos a nos conhecer. É muito ruim quando nós nos conhecemos através de outras pessoas. E muitas vezes, né, os jovens, os adolescentes que iniciam precocemente um relacionamento de namoro, ele começa a se conhecer a partir do outro, a partir da experiência, e a experiência é envolvida com a emoção e não com a razão. E isso traz traumas, traz questões que vão ser difíceis de administrar no futuro com relação à sua estrutura emocional, com a sua estrutura psicológica, aquelas questões que marcam a nossa vida, e muitas delas serão motivo de arrependimento no futuro. Então, quando nós falamos a respeito do Dia dos Namorados, nós temos que buscar uma boa reflexão dentro da palavra de Deus, mas a partir do conhecimento de si mesmo, a partir do conhecimento de quem nós somos, de quem buscamos compreender em nós mesmos qual o propósito de Deus para a nossa vida. Então, desta maneira, nós temos muitos aspectos a considerar e vamos tratar de alguns deles no dia de hoje. E é claro que nós não vamos esgotar o assunto, mas acredito que nós tenhamos uma boa reflexão a partir deste tema, Dia dos Namorados. A irmã Jo, que sempre faz o programa comigo aos domingos, hoje ela não está presente, ela está descansando, né? Provavelmente está namorando ela, irmão Luiz, mas que Deus abençoe a irmã Jo, o irmão Luiz, a Márcia, que é a filha, toda a família, os netos. Que Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial. Mas hoje somos nós aqui. Nós vamos seguir aqui na direção do Espírito Santo, buscando trazer realmente uma palavra que nos edifique, que traga crescimento e conhecimento pessoal, espiritual, e melhore, né? Produza um ganho, uma melhora nas nossas relações sociais e familiares, a partir do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós, quando começamos a namorar, principalmente, né, como eu já disse, a fase da juventude, a fase da adolescência, quando a descoberta do amor começa a aparecer, o amor ele é construído a partir da afinidade que cativa. O amor, ele tem fases dentro da experiência de vida, e dentro da fase de construção do amor, nós temos 3 fases dentro da expressão do amor, usando a expressão grega dessas 3 fases, que é a fase do eros, a fase do filéu e a fase do ágape. São fases que nós temos que conhecer, e seria muito bom que nós conhecêssemos estas fases, a partir do estudo, a partir da racionalidade, a partir da identificação, para que nós pudéssemos ter menos traumas, menos desgastes emocionais, menos impactos negativos na nossa estrutura mental, emocional e psicológica. Porque quanto mais nós temos conhecimento da verdade, nós somos livres para escolher. Inclusive, neste caso, escolher a pessoa que vai nos acompanhar por toda a vida. Que este é o propósito de Deus. Como diz a palavra de Deus a respeito do casamento, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, o propósito de Deus é que homem e mulher se conheçam, se identifiquem, criem o seu vínculo de amor, o seu vínculo emocional, e desta maneira, né, passem a namorar
que se identifiquem no namoro, cheguem a um noivado, que este noivado e este namoro terminem em casamento e que o casamento só termine quando a morte o separe. Este é o propósito de Deus, o caminho de Deus. Agora, por que que muitas vezes isto não é cumprido desde o início até o final? Muitas vezes a fase do namoro, a pessoa pula a fase do namoro e ele tem um namoro tão próximo, um namoro tão partilhador da sua intimidade, que ele está mais dentro do noivado do que do namoro. Porque o namoro, ele é uma fase inicial de atração, é uma fase inicial de reconhecimento, mas o reconhecimento de uma observação ainda superficial. No período de namoro, as pessoas não devem se expor tanto, não devem se apresentar tanto, porque existem reservas pessoais, emocionais, existem algumas reservas que devem ser preservadas nesse período de reconhecimento e de autoconhecimento. Agora, para isso, a pessoa precisa já ter pensado sobre esse assunto antes. E é por isso que nós estamos aqui conversando, né, a respeito desta questão do namoro, do Dia dos Namorados, que, como eu já disse, ele nasceu para acabar. Quando nós observamos algumas declarações que são até belas enquanto relacionamento, né, casais que são casados há 10, 20, 30 anos e continuam fazendo suas declarações públicas, homens para as mulheres, né, para suas esposas, olha, ela é minha eterna namorada, ou as mulheres para o seu marido, ele é o meu eterno namorado. Apesar do romantismo que existe por trás dessas expressões, dessas frases, no conceito emocional e no conceito do crescimento do autoconhecimento e do relacionamento conjugal, esta relação emocional acaba mantendo a perspectiva da imaturidade, a perspectiva do não desenvolvimento necessário, do crescimento maduro do casal. O casamento é um período muito diferente do namoro. Hoje eu até fiz uma publicação para a Ivone está em Poços de Caldas, na casa dos pais, e ela está passando, né, uns dias ali, né, com os pais. Poços de Caldas está bastante frio também, já é uma cidade que tem um clima mais frio, mas hoje nós já conversamos pela manhã e eu até fiz uma publicação a respeito do Dia dos Namorados no Facebook e coloquei que nós, Ivone e eu, né, nós não estamos mais namorando, nós já passamos dessa fase. Nós compartilhamos a vida conjugal juntos, e compartilhar a vida conjugal é diferente do que ser namorado um do outro, porque existem questões pessoais, questões íntimas, questões relacionais que só vão acontecer no período do matrimônio, no período do casamento. O grande problema hoje, um dos maiores problemas, são as pessoas não respeitarem as suas etapas de faixa etária, as suas etapas de relacionamento social e afetivo e amoroso e as suas experiências também de noivado e de construção conjugal. E aí nós temos experiências atropeladas, a sexualidade antes do casamento, muitas vezes uma gravidez antes do casamento. E aí a gravidez não é um problema só para a mulher que engravida antes do casamento, mas também o homem que participou desta gravidez, né? E aí eles vão ter que construir a sua vida já num modelo diferente, numa perspectiva diferente. Quando nós respeitamos as orientações de Deus dentro
do tempo, do espaço e do modo que ele ensina como devemos fazer, nós certamente viveremos muito melhor, com mais tranquilidade, com mais verdade. Mas como eu já disse aqui, para chegar a esta verdade, você tem que se aplicar, a se conhecer, conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, trazer boas reflexões a respeito da vida, conversar com pessoas que tenham maturidade, que promovam o seu crescimento, que promovam boas reflexões na sua vida, fazer boas leituras a respeito do ser humano. Biografias são muito boas para isso, né? Você ler a biografia de uma pessoa, a história de vida de uma pessoa, né? Você conversar com pessoas mais maduras que te transmitam histórias de vida, né? Isto faz muito bem, compreender aquilo que eu chamo de poesia da vida. A vida é um grande poema. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, falando da nossa criação, ele fala em Efésios capítulo 2, versículo 10, ele fala que nós somos um poema de Deus. Na tradução da língua portuguesa, a palavra usada é feitura, nós somos feituras de Deus, mas a palavra literalmente no texto grego é nós somos um poema de Deus. A nossa vida é uma poesia nas mãos de Deus. A nossa vida é uma poesia em que o Espírito Santo está escrevendo e descrevendo todos os dias. E quando nós compreendemos a poesia da vida que Deus preparou para nós, nós temos versos e prosas muito boas para compartilhar e para contar. Leia poesias também. As poesias nos fazem muito bem, poesias nos falam a alma, poesias mexem com as nossas emoções, com as nossas reflexões pessoais, com os nossos conceitos sociais e de vida. Não é à toa que a maior parte da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, principalmente a construção do Antigo Testamento, mas que foi escrito em hebraico, mas a Bíblia, na sua maioria de escrita, ela é escrita em forma de poesia. Os salmos são poéticos, o livro de Jó é poético, nós temos Cantares, que é um livro poético, temos muitos livros da Bíblia, e mesmo os livros proféticos, como Jeremias, Daniel, foram escritos em forma de poesia hebraica. Por quê? Porque a nossa vida é uma poesia nas mãos de Deus. Deus está escrevendo o poema da sua vida pelo Espírito Santo. E você faz parte desta construção. Você e eu, nós temos o privilégio de ser uma poesia nos lábios de Deus. Quando nós compreendemos a poesia que Deus tem se revelado a nós, nós somos transformados pelo Espírito Santo. Por isso que uma poesia que eu gosto muito e trouxe para vocês hoje, para a gente meditar um pouquinho nela hoje, uma poesia que eu gosto muito do poeta Braulio Bessa. Braulio Bessa é aquele rapaz nordestino que leva as poesias no programa da Fátima Bernardes, e ele tem boas reflexões a respeito da vida, boas reflexões a respeito da poesia, e tem uma poesia dele que chama Poesia que Transforma, onde ele diz assim: a poesia me transforma em tantas formas. Quando escrevo, deixo de ser eu, me transformo em ninguém para me transformar em todo mundo. A poesia é transformação, é verbo, é ação. Transformar o ódio em amar, o sertão em mar, o silêncio em falar, a dor na coluna em dançar, a timidez em cantar, a desesperança em sonhar, o medo de altura em voar e saltar, a ré em recomeçar. A poesia me transformou e me fez transformador. Olha que interessante essa poesia do Braulio Bessa.
e a maneira que ele inicia e a maneira que ele conclui. Ele inicia a poesia falando: a poesia me transforma em tantas formas. E ele conclui dizendo: a poesia me transformou e me fez transformador. Este é o propósito de Deus quando eu falo para vocês que nós somos um poema nas mãos de Deus. Nós somos o poema de Deus. E Deus, através deste poema, nos transforma e nos faz transformador. Nos faz transformar a vida de outras pessoas. Nos faz transformar a vida de outras pessoas no amor, na paz, na paciência, na mansidão, no domínio próprio. Nós somos transformados na poesia da vida de Deus pelos frutos do Espírito e somos instrumentos de Deus para transformar outras pessoas também. Quando nós somos transformados pela poesia de Deus, pelo Espírito Santo, passamos a nos tornar instrumentos para transformar outras pessoas também. E o relacionamento de namoro faz parte dessa metamorfose, faz parte dessa transformação. O ser humano, ele é um ser em constante transformação. A vida está em constante transformação. Então, quando nós observamos a vida dentro do aspecto relacional, dentro do aspecto de reconhecimento, dentro do aspecto da identificação, nós temos que reconhecer que nós estamos em contínua transformação e esta contínua transformação nós esperamos que traga amadurecimento, que traga crescimento, que traga fortalecimento, que traga compreensão da vida, que traga verdade, para que dentro da verdade nós sejamos libertos para o bem. É por isso que Jesus, ele traz essa reflexão a respeito da verdade. E ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade da vida a partir de si mesmo, quando você é transformado pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, quando você tem esta relação de namoro com a vida. O que é uma relação de namoro com a vida? É um amor é uma relação de conhecimento e de reconhecimento, de transformação, de crescimento. Quando nós nos aplicamos a nos conhecer a verdade de quem nós somos, e mais do que isso, quem nós podemos ser nas mãos de Deus. Quem nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque a transformação, ela vai nos conduzindo para aquilo que Deus tem planejado para nós. Então nós somos algo hoje. E cada dia Deus nos revela uma transformação que nos leva a ser algo melhor. Nos leva a um crescimento, nos leva a uma maturidade. E a cada dia, a cada momento, nós somos transformados pelo poder de Deus. E que transformação é essa? Que nos regenera, que nos leva para o bem, que nos leva ao crescimento, à verdade, nos leva para o melhor. Que transformação é essa? Essa transformação pelos frutos do Espírito é a transformação que nos regenera segundo o caráter e personalidade de Jesus Cristo como modelo de criação para o ser humano. Deus nos criou com um propósito, para que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. E quando nós observamos a expressão do amor através de Deus, como eu já disse, as 3 fases do amor dentro do contexto grego, a primeira fase que atrai, que é a fase do amor eros, né, onde vem a palavra erotismo, que está a sensualidade, e não tem nenhum problema disso dentro da percepção correta através do olhar de Deus. Porque o eros é aquele amor que te atrai. E nós nos aproximamos de tudo, nos aproximamos de outra pessoa por aquilo que somos atraídos. Nós temos que ter algo que nos atraia para que nós possamos
nos aproximar de alguém ou mesmo de um objeto inanimado. Você só procura olhar para um carro desde que ele te interesse, desde que ele te atraia. Você só olha para uma casa, para um objeto, para uma flor, desde que ela te transmita alguma beleza, desde que ela seja atraente de alguma forma para você. E o Eros está dentro desta questão da atração. A partir desta atração é que você vai desenvolver afinidade, você vai desenvolver afinidade com essa pessoa, de tal forma em que esta afinidade, com o tempo, ela vai continuar cativando o seu amor. Então você tem um amor eros da aproximação, que vai se transformar em filéu, que é esse amor do convívio, é esse amor do reconhecimento, é esse amor do namoro. É esse amor em que você não perde o que te atraiu, mas você descobre afinidades, identidades, identificações. Você descobre um parceiro, como diz Deus lá em Gênesis: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Alguém que se identifique com você, que seja parecido com a sua personalidade, com o seu caráter, com o seu jeito de ser, que tenha os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, que tenham planos semelhantes, que tenham o objetivo de compartilhar uma vida juntos. As afinidades vão sendo criadas dentro daquilo que te cativa, dentro deste amor filéu, dentro deste amor das afinidades, da proximidade. Então, aquilo que primeiramente te atraiu, é mantida essa atração, mas ele vai ser fortalecido pelas afinidades. Ele vai ser fortalecido pelo companheirismo, pela dedicação, por estar ao seu lado, por compartilhar do seu choro, da sua alegria, das suas vitórias, das suas conquistas, por te dar suporte nas suas fraquezas, nas suas decepções. É assim que funciona o amor que está sendo construído dentro do namoro. Desta maneira, você vai sendo transformado e você vai transformando também a pessoa que você está se relacionando. Você é transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, vai crescendo, vai amadurecendo, como a irmã Jo colocou aqui no comentário dela. Precisamos pedir ao Senhor para que não nos afastemos do Espírito Santo e amadurecemos para estimular os outros a se aproximar do Senhor. É exatamente isso, irmã Jo. Nós temos que ter essa consciência de que, em primeiro lugar, nós não podemos nos afastar de Deus. Não podemos nos afastar do Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a consciência de quem nós somos, daquilo que pode ser transformado, daquilo que precisa ser melhorado, daquilo que precisa ser aprimorado e daquilo também que muitas vezes precisa ser desprezado, porque nem tudo em nós pode ser mantido. Tem muitas coisas que nós devemos desprezar por causa da deformidade do pecado em nossas vidas. E desta maneira, como fala Isaías, capítulo 7, falando ali da promessa do Emanuel, que nós aplicamos a profecia a Jesus Cristo, mas ali está falando que ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Ele está falando de maturidade. Maturidade vem quando a pessoa conhece a si mesmo, conhece a vida, conhece a poesia da vida, conhece o próximo, conhece aquilo que ele já foi transformado e adquire maturidade, como a irmã Jo colocou aqui, a maturidade estimulada pelo Espírito Santo para que nós possamos discernir entre o bem e o mal
escolher o bem e desprezar o mal. É assim que nós podemos crescer no bem que Deus tem reservado para nós e também promovendo o bem na vida daqueles que compartilham a vida conosco. O ideal de Deus na nossa vida relacional é que sempre nós tenhamos essa percepção de amadurecer, de crescer, sermos transformados pelo Espírito Santo, pelo bem que Ele promove em nós, mas que nós sejamos instrumentos do Senhor para fazer o bem ao outro, para transformar o outro, para levar a verdade ao outro, para levar o amor ao outro. E desta maneira, você vai se identificar com uma pessoa. Se identificando com esta pessoa, você vai desenvolver este amor filéu, esse amor que cativa, esse amor que se aproxima, esse amor de reconhecimento. E este amor, pela poesia criada, pelo amor desenvolvido, pelo conhecimento da transformação que Deus está oferecendo, é este amor que vai chegar ao ágape. O ágape é aquele amor puro, inteiro, completo. É aquele amor sem a expectativa do retorno, porque o retorno já foi desenvolvido antes. Já foi desenvolvido pelo Eros, já foi desenvolvido pelo Filéu, e agora o ágape é o amor puro, é o amor da entrega, é o amor sólido, é o amor construído e desenvolvido e solidificado pelo poder de Deus através do Espírito Santo. É este amor que Deus tem por nós. É este amor que Jesus Cristo revela e expressa na própria Bíblia, quando João escreve o texto do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 16, que todos conhecem. É um texto tão poético que nós não decoramos, nós recitamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto da expressão da tradução hebraica desse texto, em João 3,16, onde a expressão hebraica diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê tenha a oportunidade de ser salvo e transformado, ao invés de ser totalmente destruído. Por que eu gosto dessa expressão hebraica? Porque nós nos destruímos nas nossas más escolhas da vida. Nós destruímos as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa estrutura psicológica. Quantas pessoas estão sofrendo hoje por aquilo que eles mesmos se destruíram durante a sua construção de vida? Foi uma construção destrutiva. Que paradoxo estranho, né? Quando a gente fala assim, uma construção destrutiva. Você desenvolve uma vida em que você está construindo a sua própria destruição. Infelizmente, muitas pessoas estão fazendo isso na vida. O que a gente chama de semeadura, usando um termo teológico, usando um termo bíblico, semeadura, aquilo que você plantar, você vai colher. Tem pessoas que estão construindo para o bem, tem pessoas que estão construindo para o mal. Construindo dentro do amor de Deus, guiado pelo Espírito Santo, tem pessoas que estão construindo a sua própria destruição. É como um lenhador que resolve cortar o galho de árvore que ele está sentado. Ele está trabalhando para a sua própria queda. Ele está cortando o galho aonde ele está sentado. Tem muitas pessoas que infelizmente fazem isso pela sua imaturidade, pela sua falta de percepção da vida,
pela sua dureza de coração que não permite ser transformado por Deus. É por isso que eu gosto muito dessa poesia do Braulio Bessa. Quando ele fala, a poesia me transforma em tantas coisas. Quando eu escrevo, deixo de ser eu e me transformo em ninguém para me transformar em todo mundo. Quando nós somos transformados por Jesus Cristo, nós não deixamos de ser o eu, mas nós descobrimos o eu que Deus tem em propósito para nós. Você vai descobrir o seu eu, de fato, quando você permitir que o Espírito Santo o revele para você. Você vai descobrir o seu eu quando você se identificar pela palavra de Deus dentro do amor ágape. Quando você se permitir ser atraído na primeira fase do amor, quando você for cativo pelas afinidades criadas para o bem, na direção do Espírito Santo, e nesse desenvolvimento de crescimento de maturidade do amor para o bem, você chegar a compreender a poesia do amor de Deus na totalidade desse amor que nós chamamos de ágape. O ágape é o amor que passou pela atração, que superou a afinidade e que gerou um vínculo eterno. E que dentro desse vínculo eterno não haverá mais separação. As tristezas serão superadas, as adversidades serão suportadas, porque tudo já foi construído para o bem. Tudo já foi suportado. É por isso que quando as pessoas se casam dentro do seu lar, ele consegue reconstruir o texto de Apocalipse 21, dentro da sua própria vida, da sua vida conjugal, dentro do seu espaço do lar, ele consegue construir o texto de Apocalipse 21, onde o seu lar passa a ser um novo céu e uma nova terra. E é isso que Deus deseja para todos nós, para vocês que estão namorando, para vocês que estão noivos, para vocês que já se casaram. A sua casa, o seu espaço matrimonial, o seu lar é um novo céu e uma nova terra nas mãos de Deus. A fase do namoro tem muitos conflitos, tem questões emocionais, tem questões psicológicas, tem conflitos de relacionamento, de reconhecimento, culturas sociais e familiares diferenciadas. E as afinidades vão sendo criadas dentro da maturidade, desde que se permita que o Espírito Santo apresente o verdadeiro amor que está sendo semeado e que será colhido lá na frente. O amor que vai ultrapassar o eros da atração, que vai ultrapassar o filéu do amor cativante, e mais que ele vai chegar nesse amor puro, nesse amor íntegro, nesse amor que não depende da resposta do outro, não depende de expectativas criadas. É o amor que se ama porque se ama. Se ama porque se entrega, não porque espera receber, mas porque se entrega ao outro. E é este amor que constrói esse lar que Apocalipse 21 fala. Um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Os problemas passam a estar em segundo plano. Tudo aquilo que foi adversidade num primeiro momento, no momento de reconhecimento, no momento de transformação, porque transformações são difíceis, transformações são dolorosas, transformações que promovem crescimento, incomodam. Crescer dói. Você quer saber, você quer ter uma constatação científica de que crescer dói? Pergunte a um pediatra. Crianças sentem dor quando seus ossos crescem. Crescer dói. E quando nós estamos crescendo,
na nossa maturidade emocional, na nossa espiritualidade, quando nós estamos nos conhecendo e nos reconhecendo, permitindo a transformação que Deus propõe a nós e através de nós transformarmos a pessoa que vai se relacionar conosco. Crescer dói, amadurecer dói. É esses conflitos aplicando para o casamento, aplicando para o relacionamento de namoro, noivado e a relação conjugal, que Apocalipse 21 pode ser aplicado dentro desse contexto. Vi um novo céu e uma nova terra. O seu lar é um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqueles grandes problemas, aqueles grandes conflitos, aquelas grandes discussões de ciúmes, de possessividade, tudo isso tem que acabar. Tudo isso já passou. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E aqui olha a figura da expectativa de Deus para conosco. Nós, como cristãos, somos apresentados, enquanto igreja, como noiva de Cristo. Nós, enquanto igreja de Cristo Jesus, como cristãos, somos apresentados como noivos de Cristo. Somos a noiva de Cristo. E o que quer dizer isso? Como eu disse no começo, namoro e noivado nasceu para acabar. Um dia, esse namoro que Jesus está tendo conosco hoje, esse noivado cristão que Jesus tem conosco hoje através da igreja, tudo isso vai acabar. Porque nós vamos chegar às bodas do Cordeiro, nós vamos chegar ao casamento, nós vamos chegar ao novo céu, à nova terra, ao lar celestial que Jesus está preparando para você, para mim, para todos nós. Nós vamos chegar no amor ágape. Enquanto nós não chegamos lá, nós estamos nos debatendo aqui para sermos transformados por aquilo que nos atrai em Cristo, o Eros, por aquilo que nos cativa em Cristo, o Filéu, mas nós somos transformados pelo que conhecemos, pelo que Deus se revela a nós, pelo que Deus revela a nós de nós mesmos. E desta maneira nós somos transformados a cada dia, transformados na essência do ser, transformados no caráter, transformados na personalidade, transformados em tudo o que nós somos na essência, para que sejamos cada vez mais parecidos com o propósito de Deus, que é a criação em imagem e semelhança. É isso que Deus espera que nós compreendamos. Se você passou desilusões, decepções no passado ou no presente com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva, se há decepções, olha o que ele fala aqui no versículo 4 de Apocalipse 21. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Observe o que nós temos aqui. Ele enxugará dos olhos. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. E não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Quando nós chegamos a compreender o amor íntegro, o amor ágape, o amor da totalidade de Deus, independente do que nós passamos ou nós sofremos no passado, nós temos essa promessa de Deus. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se você está vivendo um momento de separação, um momento de sofrimento,
um momento de desilusão, um momento em que durante esse período de namoro e noivado, você se decepcionou, você descobriu algo que impediu que esse namoro prosseguisse para um noivado, ou impediu que o noivado chegasse ao casamento. Não se preocupe com isso, por 2 motivos. O primeiro é porque namoro e noivado foi feito para acabar. Ou ele acaba porque as afinidades não são complementares, ou ele acaba, né, porque chega ao casamento. Agora, se ele acabou porque há incompatibilidade, porque os planos são diferentes, os propósitos são diferentes, o que é almejado na vida é diferente, não há possibilidade dessas 2 pessoas compartilharem uma vida junto, toda cisão, toda separação, ela traz traumas, ela mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, porque houve uma entrega, houve uma dedicação, houve um período em que a pessoa se dedicou ao outro, se entregou ao outro, e isso gerou uma expectativa que não vai ser alcançada, que não vai ser cumprida. Mas descanse no Senhor, porque Ele tem algo muito melhor para você. E o que Ele fala aqui? Jesus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E se você está se sentindo meio morto agora, a morte não existirá mais. Ele vai ressuscitar os seus sonhos, os seus planos, a sua esperança de vida, o seu amor. Ele vai restaurar tudo o que você precisa para que você tenha paz, tenha harmonia e tenha felicidade. O texto de Apocalipse, ele vai terminar no versículo 17 do capítulo 22, é a conclusão da palavra de Jesus, né? Ele vai terminar no versículo 21 com a despedida do apóstolo João, mas no versículo 17 encerra a fala de Jesus. E Jesus encerra sua fala dizendo assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. É isso que nós estamos dizendo para Jesus hoje, como noivos e noivas de Cristo. Vem, Senhor Jesus. Nós estamos prontos no nosso período de namoro, de noivado. Estamos prontos para as bodas do Cordeiro. Estamos prontos para o nosso casamento. Estamos prontos para esse lar celestial, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Estamos prontos para um novo céu, para uma nova terra, porque aqui a nossa mente e o nosso coração já é um novo céu e uma nova terra, para que o Senhor habite e para que o Espírito Santo mantenha em nós a construção da poesia da vida. A todos vocês, nesse dia dos namorados, que vocês, em primeiro lugar, se amem, se reconheçam, amem a Deus e permitam que o Espírito Santo traga crescimento, maturidade, verdade. Lembre-se que todo namoro nasceu para acabar, mas que o amor construído em todas as suas etapas dentro do propósito de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 13, o amor jamais acaba. O amor puro, o amor íntegro, o amor construído pelo poder de Deus em você, ele jamais acaba. Que Deus abençoe todos de um modo muito especial. Vamos orar? Vamos falar com Deus.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento de paz, de reflexão. Te agradecemos pela vida que o Senhor permite que construamos no amor e guiados pelo Espírito Santo. Te agradecemos pelo teu amor revelado em Jesus Cristo, que se entregou na cruz por nós, ressuscitou e nos dá garantia de ressurreição e de vida eterna. Que o Senhor, pelo teu poder, ressuscite o amor, os sonhos, os planos dos nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo neste momento. Que o Senhor nos conceda da tua paz e que conheçamos o teu amor com mais intimidade a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. É um excelente dia e uma excelente semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.